Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vem mais escândalo por aí. CPI do crime organizado aprova a quebra de sigilos do cunhado e do principal capanga de Daniel Vorcaro. O cerco se fecha. Filho de Ibanez comprou apartamento de 10 milhões com recursos do BRB e da REAG, fundo ligado ao Master. Carmen Lúcia contra-ataca. Presidente do TSE insiste em concluir julgamento que pode cassar mandato de Cláudio Castro antes de abril. Trump mexeu num vespeiro. Irã ataca navios no Estreito de Hormuz e diz que barril de petróleo pode atingir $200. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quarta-feira, dia 11 de março de 2026, ao meu lado aqui na redação em São Paulo, já tenho a postos o meu queridíssimo companheiro Chico Sá. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gabi. Saudades. Vamos embora. A gente ficou com saudade de você. Ô, querida, sempre fico. Saiu daqui, já dá saudade. Na esquina já tô em lágrimas. O chat agora está em festa, porque o Chico Sá está de volta aqui. Que coisa boa. Junto com a gente. Aliás, já novidades, mais novidades sobre o caso do Banco Master, também envolvendo o Daniel Vorcaro. Antes de chamar a nossa querida Heloísa Vilela lá em Brasília, trazendo o contexto dessa história já, gente. Primeira notícia deste programa quente que a gente traz aqui: a CPI do crime organizado aprovou hoje quebras de sigilos do cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, e do Luiz Felipe Mourão, o sicário, medidas que têm alcances diferentes para cada um deles. Então, o Zettel, que é o pastor da igreja da Lagoinha, ele teve quebras de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, e o sicário, estamos falando aqui de quebra de sigilos bancário e fiscal. Heloísa Vilela já a postos para repercutir com a gente essa novidade. Elo, imagino que venha mais coisa por aí, hein? Pois é, Apostos e Brasília também feliz, que nem o chat, com a volta do Chico Sá. Olha só, Gabi, claro, pô, faz muita falta, Chico. Mas olha só, eu acho que esses segredos, eles podem revelar coisas importantíssimas. Eu só tenho medo é que eles não sejam efetuados, porque você se lembra, quando teve aquela votação fraudulenta na comissão, na CPMI do INSS, aquela votação em vários requerimentos em bloco, houve uma disputa no STF a esse respeito e o ministro Flávio Dino decidiu que não podia aprovar todas as medidas em bloco, que teriam que ser uma a uma. E isso, claro, adiou todo o processo. Agora, nada impede da defesa do Zettel entrar no STF com o mesmo tipo de pedido, porque tem um precedente. Foi aprovado esse requerimento junto com vários outros em bloco também. Então, eu temo que isso acabe não sendo efetuado como a gente está imaginando. Agora, se for, vem aí uma quantidade de informações, porque aí tá a grana, né, gente? Nossa, o Zettel, ele era o trem pagador. Já que estamos falando de personagem de Minas, então ele era o trem pagador. Ele está envolvido na campanha do Bolsonaro, ele é o maior doador da campanha de Jair Bolsonaro. Sempre bom lembrar disso. E do Tarcísio e não também, não é o Bolsonaro, vereador do Rio, no período medieval, não. É o Bolsonaro 2022. Uhum. Ele é o maior doador da campanha de Tarcísio de Freitas, 2022, Palácio dos Bandeirantes. Ele está metido no processo de privatização dos cemitérios do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Ele tem contrato em tudo que é máquina pública do Brasil afora.
Ele ajudou o Daniel Vorcaro a fazer essas operações com os estados, de pegar o dinheiro dos velhinhos, das caixas estaduais de previdência, e empurrar tudo para o Banco Master. Ele está também nessa parada. Ele está envolvido, para trazer uma pitada mais erótica para o nosso programa, ele está envolvido no esquema de Sugar Baby, aqui da Faria Lima, que ele dá vários apartamentos e, não sei se para lavar esses imóveis, mas chega uma hora que eles repassam apartamentos de luxos para essas garotas. Ele, o pastor Fabiano Zettel e o Daniel Vorcaro. Então, é um personagem muito central. Ele é o segundo, ele é a sombra do Vorcaro. Super importante. Elô, segundo, se não o terceiro, né? Porque primeiro parece que é o traficante. Que o ICL Notícias mostrou que financiou a compra. Esse organograma pode mudar. Esse organograma pode mudar a qualquer momento. E que teve um intermediário essa ainda no meio, né? do crime. Exatamente, Elô. Exatamente. E vamos lembrar que ele financiou, e não foi pouco, não. Ele foi o 6º maior financiador individual de campanhas eleitorais e colocou na campanha do Bolsonaro 3 milhões de reais e na do Tarcísio de Freitas 2 milhões de reais. A gente não está falando de trocadinho, não, a gente está falando de muito dinheiro. Então, eu concordo muito quando o Chico diz que ele é o trem pagador, e quando você chega no dinheiro, esse é o clássico. Você chega na pessoa que distribui dinheiro, você chega na pessoa que te dá todas as conexões para esses crimes que foram organizados por essa turma. Então, ele é uma peça-chave. Eu espero que essa quebra de sigilo aconteça e que venha para a CPMI e para a CPI do crime organizado, e que a gente possa ver quem é quem nessa história. Esse eu acho que até vai ter uma luta brava aí na Justiça. Tem essa questão que a Elô traz do STF, que é uma questão bem pertinente, porque tem muita gente que vai lutar para que não caia esse sigilo. Ou então vão jogar tudo nas costas do morto, do sicário. Isso, é o que a gente falava. Porque, como diz um velho filme, cliente morto não paga. Então, e não reclama. Não reclama, não faz nada. Então, porque esse Fabiano Zettel, assim, gente, não tem como escapar muita gente, não tem. Inclusive os que foram beneficiados nas suas campanhas eleitorais. Esse sigilo, ele é mortal para muita gente que se acha muito viva. Muita gente que está muito bem viva nessa história. Pode fechar, Elô, vai lá. Não, eu só ia dizer o seguinte, e existe uma diferença muito grande entre a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS. Enquanto a do INSS, que também queria quebrar isso tudo, tem um presidente e um relator bolsonaristas, a comissão, a CPI do crime organizado, não. Ela tem o presidente, o Contarato, que é outra história. Ele é do PT, mas não é um cara de histórico do PT. É um cara que está muito mais interessado em pegar quem for, quem estiver na frente, ele não quer nem saber, ele vai pegar. Então, acho que tem é mais interessante que isso seja feito na CPI do crime organizado do que do INSS. Sim. Exato, é muito bom até trazer esse perfil, né, do Fabiano Contarato, do senador, né, que é ex-delegado de Polícia Civil até. Muitos progressistas até apontam, né, algumas divergências com ele em diversos pontos, né, sobre alguns perfis relacionados à segurança pública, mas é um personagem que atua pela defesa dos direitos humanos, assim, de maneira basilar. Mas eu queria continuar o assunto Daniel Vorcaro. A gente está falando sobre outros vivos que estão envolvidos nessa história. Tem mais um personagem que já apareceu muito aqui semana passada, até antes, o ICL acho que foi o primeiro a apontar essa relação com o Ciro Nogueira, né? Falando aqui em senador, o Daniel Vorcaro, ele compareceu ao casamento da filha do Ciro 10 dias antes do senador apresentar no Congresso aquela proposta que ficou conhecida como a emenda Master. Né, informação que está numa reportagem do G1, o Caetano Tonetti, que apurou, conversou com outros convidados da festa, que aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e essa emenda era aquela que
propunha um aumento 4 vezes, um aumento de 4 vezes, né, do limite do Fundo Garantidor de Crédito, que no fim das contas seria uma medida que iria beneficiar o Banco Master. E as mensagens que apareceram nessas quebras de sigilo da CPMI e do INSS mostram, né, um Vorcaro comemorando ali nessa época a atuação do Ciro Nogueira, desse grande amigo do Ciro Nogueira, né, Elô? Como ele mesmo definiu, não sou eu que estou falando, o Vorcaro e o Ciro Nogueira não comentaram a reportagem do G1. É o amigo da vida, assim que ele falou do Ciro Nogueira. E eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente o que era essa emenda master, né? Você imagine que você investe num banco e o banco quebra. Se você tinha ali investidos 250 mil, esse fundo garantidor te devolve o seu dinheiro. Mas se você tivesse mais do que isso, não, você só recebe até 250 mil. O que o Ciro Nogueira queria fazer é levar isso para 1 milhão. 1 milhão. E esse fundo, ele é mantido pelo setor financeiro, não tem dinheiro público. Mas ele queria discutir a entrada do Tesouro ou do Banco Central, algum representante do governo nesse fundo também. Então, ele já estava pensando em dividir conosco os prejuízos que ele sabia que já estavam sendo construídos. Tudo para que o Banco Master pudesse continuar vendendo títulos podres, continuar produzindo um buraco, produzindo perdas, que depois seriam pagas por esse fundo com até R$1 milhão para todo mundo que tivesse dinheiro lá dentro. Veja só o disparate, né, a roubalheira que isso enseja. Meu Deus do céu, é uma história, essa história de amizade, ela vive esse momento de casamento, né, que é o começo do Poderoso Chefão. Tudo começa num casamento, num belo casamento ali do chefe. Então, o roteiro é por aí. Agora, imagina se o Congresso aprova esse limite lá em cima. Esse rombo agora que a gente está falando, que é de bilhões, seria o quê? Céu é o limite, não teria limite. Seria um grande favor que o Ciro Nogueira faria ao seu amigo. Assim, um favor que eu não sei como se paga, a não ser com quase outro banco master de remuneração, né? Porque ele esculhambaria de vez a história. Exatamente. Essas são as partes do quebra-cabeça que a gente ainda precisa entender e só vai entender quando liberarem mais informações a respeito dessa investigação. Mas ninguém faz um favor desse se não é em troca de algo, né, Chico? Então, me parece que tinha aí alguém ganhando alguma coisa em algum lugar para fazer esse favor todo. Essas peças do quebra-cabeça é que a gente está doido para conhecer, está doido para que sejam reveladas e ainda não foram. É por isso que eu digo, né, Gabi, assim, eu falava muito isso em relação ao Hugo Mota. O povo lá do sertão da Paraíba, de Patos, elege uma criatura dessa, aí ele vem para Brasília, ele se torna muito importante, presidente da Câmara, e ele vai passar a vida almoçando e jantando com a Faria Lima e não levando projetos e não lá vivendo o dia a dia do eleitor dele no sertão. O Ciro Nogueira é a mesma coisa, eleito pelo povo do Piauí, Isso. Povo maravilhoso, incrível, vai para Brasília para quê? Para defender os interesses. Ele é eleito por um povo eleitor carente, precisando de obras, serviços, estradas, que ele leve benefícios para o Piauí. O que é que ele está fazendo com o mandato dele? Ele gasta o mandato dele, é mancomunado com essa gente para fazer essas tenebrosas transações. Ou seja, então, isso é muito importante na hora de votar. Você não pode votar num cara que vai fazer negócio com a Faria Lima. Tem que votar num deputado que vai levar coisas boas, obras e serviços necessários na sua região. Não caia nessa, não dá para cair nesses pequenos. Saneamento. Saneamento básico, Chico. A gente viaja por esse Brasil afora e a gente vê isso assim em todo lugar, a necessidade de saneamento básico nesse país, Saara. Pelo amor de Deus, os caras discutindo aqui milhões. Quanto do país você já tinha resolvido o problema do saneamento básico, esses milhões que estão rolando por aqui, com essa extrema-direita nos seus negócios e negociatas com Daniel Vorcaro e o Banco Master? Exatamente, Elô.
Tem ainda um outro assunto importante, gente, mudando um pouco a pauta aqui, mas um personagem que, de certa forma, tem a ver com essa história, né, com esse rolo todo, vocês vão entender, que é o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, né? Essa história é um pouco complexa, mas vale a pena aqui ficar com a gente para entender. Existe a possibilidade de a máfia dos combustíveis conseguir uma delação premiada para entregar um esquema milionário de propinas no Amapá. Então, uma reportagem agora da revista Piauí aponta a relação do Rueda com dois nomes, gente, que você já conhece muito bem, né? Aqui na audiência do ICL, Chico e Elô também conhecem muito bem os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e o Mohamed Hussein Ali Mourad, que é o primo suspeito de integrar o PCC. Aliás, os dois estão foragidos, né? Exatamente. E a revista, o que acontece? Que essa apuração detalha a criação de um corredor para facilitar a importação de combustível por meio de benefícios que são concedidos pelo governo do Amapá. E essa manobra viabiliza a importação de combustível livre de imposto, né, de diversos impostos, na verdade, e a PF suspeita que esse esquema funcionava à base do pagamento de propinas. A Piauí, aí, gente, olha só, uma curiosidade aqui para vocês, né, dessa história. A Piauí indica que os envolvidos trocavam a palavra propina por mussarela. A turma gostava de uma mussarela. Pois é, eles gostavam de uma mussarela, Chico. Para se ter uma ideia do tamanho desse esquema, né, envolvendo as mussarelas, a importação pelo Amapá levou o governo de São Paulo a sofrer um prejuízo de mais de R$1 bilhão em imposto que não foi recolhido. E a importação consta em planilhas que foram enviadas pelo Mohamed ao Antônio Rueda. A Piauí cita, Chico, inclusive o ICL. Sim, sim. Porque lembra, né, que as conexões do Rueda e do primo, do Rueda com o primo e com o Beto Louco não acontecem só nessas interações, né? Tem uma revelação que veio primeiro do ICL, em setembro do ano passado, do Mauro Matosinho, piloto, dizendo que o presidente do União Brasil usava aviões dos dois empresários, até que são suspeitos de ligação com o PCC. A gente até tem um trecho aqui dessa entrevista do Matosinho para o ICL para relembrar, porque a história é um pouco complexa, mas vale a pena a gente assistir mais uma vez. Vamos lá. Essa empresa que você trabalhava até ontem, como é o nome? Táxi Aéreo Piracicaba. E esse Mohamed que você fala, quem é o Mohamed? O Mohamed é o que é conhecido como primo, que está agora na mídia geral, um dos sócios da Copap. Que a segunda investigação da Polícia Federal são os dois cabeças dessa organização criminosa de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que passava pela Faria Lima. Exatamente. Esse avião que você voava especificamente, você sabia que era desse Mohamed? Eu sabia que era do Mohamed e do Beto. O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Inclusive, é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave. O que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade. Rapidinho aqui, gente, para trazer o outro lado, né, que o Antônio Rueda ele foi procurado pela Piauí e o presidente do União Brasil mandou uma nota. Ele disse que desconhece as mensagens citadas, jamais tratou de planilhas, valores ou pagamentos com quaisquer dos envolvidos e que o Rueda nunca recebeu valores vinculados a operações de importação de combustíveis e jamais participou de qualquer articulação administrativa ou política relacionada à concessão, renovação ou prorrogação de benefícios fiscais às empresas citadas. Então, está aqui a nota do Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Elô. Gabi, ele está negando aí conversas de WhatsApp que a Piauí, aparentemente, às quais a Piauí teve acesso e que ela diz que nessas conversas houve sim discussão de pagamento, discussão de planilha. A Piauí fez um cálculo, inclusive, de quanto era o precinho da mussarela. Essa mussarela que não é de búfalo, que não é vendida no supermercado, essa mussarela é um novo assim...
uma nova forma sei lá, de câmbio, a gente pode dizer. Você a mussarela por litro, uma nova referência de pagamento. Quantas mussarelas por litro? Então era assim, tipo, entre 5 e 10 centavos por litro a mussarela. Então eles fazem o cálculo, se você importava 120 milhões de litros de derivados de petróleo, a pessoa ia receber de mussarela 6 a 12 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia da quantidade de dinheiro, é o que eu estava falando agora há pouco, a quantidade de dinheiro que jorra nesses esquemas fraudulentos, nesses crimes, é um dinheiro que deveria estar sendo entregue para governos estaduais e prefeituras, porque tinham direito a recolher imposto sobre esse produto e não recolheram. E esse imposto ajuda a pagar as contas dos estados, os investimentos que eles têm que fazer. Então você vai vendo por aí o quanto que eles destroem o país, a economia e a democracia, porque também usam esse dinheiro para continuar irrigando os cofres dos partidos e dos políticos corruptos que não querem fazer nada pela população, pelo país. Então, assim, eu estou achando interessantíssimo que veio à tona finalmente uma denúncia mais forte, mais firme a respeito do Rueda, mas que parte, como a gente viu, do primeiro levantamento, que foi o levantamento do ICL, a partir da denúncia do Matosinho. Exatamente. Não, essa reportagem que é da Piauí, que é do Breno Pires e do Arthur Guimarães, é excelente, né? Mas a gente vê o valor do depoimento, dessa entrevista do Mauro Matosinhos ao ICL. Ele dá um roteiro de toda a história, porque ele é quem leva o primo, o Mohamed, para o Uruguai, na fuga do Brasil. Ele que deixa o primo com a família no Uruguai. Eu não sei se é Montevidéu ou arredores de Montevidéu. Então, ele que faz essa fuga e convivia com os caras todos, sabia das conversas sobre os aviões do Rueda, sabia muito sobre o Ciro Nogueira também, voltando ao outro personagem, ao Ciro Nogueira. Então, é muito preciosa essa entrevista do Mauro Matosinhos. E eu acho que ela traz uma outra coisa muito importante também, porque ele foca muito nesse uso que foi feito, nesse acordo que foi feito com o governador do Piauí para que esse esquema todo funcionasse. E o governador do Piauí, que é do União Brasil também, é um parceiro político muito importante do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é do União Brasil. Vocês vejam que ultimamente a gente tem falado muito do União Brasil, né? E o Ciro Nogueira, que é do PP. União Brasil, a gente já dizia, quando saiu aquela primeira matéria do Matosinho, que era o grande banco dessa história do Banco Master. Isso vem se comprovando cada vez mais. E isso deixa muito claro também a resistência, o motivo da resistência do presidente do Senado em instaurar a tão buscada CPI do Banco Master. Não quis instaurar por lá, aqui também o Hugo Mota também não quis se mexer e agora está lá o pedido no STF para que seja obrigado a instaurar essa CPI, mas eu não sei se vai sair também pelo STF não, viu? Aliás, com interesse agora até da própria extrema-direita, né, Chico? Porque envolvem outros interesses, a extrema-direita quer como se fosse, enfim, tomar a frente dessa situação, né? A gente que está querendo, viu, pessoal? Eles querem, na verdade... Estavam bem quietinhos até agora. Eles querem, na verdade, o controle, né? Por medo. Mas, voltando um pouco ao Rueda, o ex-presidente do União Brasil, o Luciano Bivar, ele já cantou essa bola há muito tempo. A biografia desses dois o Luciano Bivar é quem faz a carreira do Rueda, quem dá uma levantada de bola, apresenta ele em Brasília e tal. Só que ele é tão ligeiro, ele voou muito rápido. Ele é um advogado pernambucano que tem assim uma ascensão, para usar uma metáfora aí da aviação, na velocidade da luz. É uma coisa absurda. Ele vira um personagem muito rico, muito influente lá em Pernambuco, e ele briga com o padrinho dele, que é o Luciano Bivar. Briga feio, né? Uma briga de cinema. Uma briga de cinema. Novela, eu diria. Chega ao ponto
de ter o Rueda tem a casa de praia incendiada e acusa a turma do Luciano Bivar de ter incendiado a casa dele. E da irmã, né? E da irmã, ali naquela área próxima a Foi, Porto de Galinhas, por ali. Então, é essa gente. É muito bom sempre fazer essa retrospectiva para a gente entender de quem a gente está falando, de quais personagens da política, né? A gente está falando, o histórico. Sim, saber a origem dessa gente. Excelente. Elô, eu ainda queria... O Rueda deu um golpe no Bivar dentro do partido e provocou até a saída de algumas pessoas do partido por causa disso. Teve um racha ali super importante. Não, quase dava morte. Foi uma briga muito feia. Porque onde tem dinheiro demais, a briga costuma ser muito feia. Exatamente. Exatamente. Elô, eu ainda quero trazer uma história aqui, aliás, mais se der tempo, mas da deputada federal Erika Hilton, gente, do PSOL. Eu queria ressaltar aqui, porque ela fez história agora no Congresso, né? Ela foi eleita a primeira mulher transexual a ocupar a cadeira da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Venceu também, ao mesmo tempo, uma luta contra os deputados do PL, do Centrão, que estavam mobilizados nos últimos dias, tentando evitar que ela conseguisse assumir esse posto, né? O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, chegou a dizer à revista Veja que deveria existir uma regra que restringisse o comando dessa comissão, aqui abre aspas, tá, gente? Palavras do Sóstenes, pelo amor de Deus. Dessa comissão a quem é mulher biologicamente. E depois da posse, Elô, você conversou com a Erika Hilton, a gente vai trazer aqui esse trecho e na sequência a gente volta com você. Vamos lá. Foi uma luta difícil porque, ao invés de nós estarmos nos preocupando em discutir os temas mais sérios que nós estamos enfrentando no Brasil, aumento da violência, cultura de estupro, discursos red pill e incel que ganham as redes sociais, tratando mulheres como coisa, como lixo, como menos humana, os jovens que promovem estupro coletivo com frases como não se arrependa de nada, nós estávamos preocupados com características que nada tem a ver na luta e defesa do direito das mulheres, que é aquilo que se propõe a comissão. A gente percebe o quanto a pauta levada pela extrema-direita não é uma pauta para proteger a vida, até porque eles apoiam o PL da pedofilia, apoiam o PL do estupro, acham que meninas, crianças devem levar adiante a gravidez dos seus estupros. O que eles querem é promover caos, o que eles querem é promover desigualdade de acessos e oportunidade, não permitir que pessoas como eu, mulheres como eu, que são massacradas, violentadas, vivem no primeiro país do mundo que ainda nos mata com requintes de crueldade bárbaro, tenha direito a proteger a nossa vida, a construir a nossa dignidade, mas não venceram. Elô, que timing assim perfeito da Erika Hilton, né? Porque ela tem sido uma das parlamentares que tem justamente falado muito sobre a criminalização desses movimentos red pill, né? De também desmobilizar financeiramente esses grupos que estão na internet ganhando dinheiro, falando, enfim, despejando ódio contra mulheres na internet também. Exatamente. Foi bom que você falou a frase absurda do Sóstenes, assim eu não preciso repetir nenhum dos absurdos que a gente ouviu nessa comissão hoje durante a votação e a consagração dela como como presidente da comissão, porque o pessoal da direita, durante a madrugada, trocou algumas deputadas e colocou os seus suplentes homens para ir para a comissão para descer o cacete nas mulheres que estavam lá defendendo a presidência da Erika Hilton. Então, o que eu posso dizer é que eu, como mulher, me senti muito emocionada de ver a maneira firme e as pautas que a Erika Hilton quer trazer para o debate. Nos representa todas as nossas preocupações mais sérias, Gabi. A gente vem falando sobre isso aqui dentro do ICL também, então ela toca em todos esses assuntos e é muito bom ver isso acontecendo. É muito bom, Chico. Aliás, você também pode falar bem sobre isso. A gente tem tentado discutir quase que diariamente o quanto isso tem potencializado, mobilizado o ódio, né, de meninos, muitas vezes numa frustração, e eles vão capitaneando aos poucos, né, essas crianças, esses adolescentes para levar para esse movimento. Esses canais todos, do que a gente chama de red pill, assim, eles viraram uma grande usina
de feminicidas em potencial. É uma grande escola do feminicídio, são esses canais. Ali o cara se matricula, vira matador em pouco tempo, porque ele vai aprender o quê? Ele vai aprender um ódio gigante. Se ele chega lá e não tem ainda, ele vai aprender um ódio gigante às mulheres. Ele vai aprender assim a odiar de uma forma que ele não consegue mais ter um bom relacionamento amoroso, porque ele já chega no relacionamento com aquele ar de matador, de assassino. A gente viu agora uma corrente que viralizou nas redes sociais, né, de o que fazer se a sua namorada dizer não para o seu pedido de casamento. Né? Ali era uma das aulas, uma aula magna para esses matadores, para esses feminicidas. Então, esses canais, é o esgoto dos novos matadores. Tem que tirar do ar, não pode dar moleza. Tem aumentado... Foi isso que a Erika Hilton falou. Tem aumentado... Ela falou que vai atacar a primeira coisa que ela vai atacar é isso. Importantíssimo, essa universidade do crime aí, que são esses canais. Cresceu, assim, 6 vezes mais o número de feminicidas adolescentes. Nessa área, Exatamente. Nessa faixa desse estupro coletivo do Rio. Tem crescido. Por quê? Porque eles estão sendo formados por essa gente. É essa escolinha que está deixando eles dessa forma. Exato, essa discussão é fundamental, então muito importante a gente trazer aqui um respiro também, porque o noticiário está realmente muito, muito pesado para todo mundo, né? Não só, mas assim, falando como mulher, Elô também vê isso todos os dias no noticiário, gente, na semana do 8 de março, que a gente digere ainda mais essas coisas, é realmente muito pesado, mas é importante a gente estar todos os dias falando sobre isso, né? Assim, realmente não dá mais para a gente ficar engolindo todos os dias esse noticiário e normalizando, né? De forma alguma. Que bom que a gente está tendo agora avanço, até a Polícia Federal entrou nessa história sobre esses vídeos que foram compartilhados, né, em correntes. Você tem jovens ali ensinando o que fazer, né, naturalizando violência contra a mulher. É uma coisa muito bárbara. Elô, a gente aqui, eu queria muito rapidamente ainda trazer um assunto com você. A gente vai voltar a falar de Ibanez Rocha, né? O PSOL e a Rede apresentaram, a gente estava falando do PSOL de certa maneira, eles apresentaram um novo pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, só que dessa vez, qual que é a questão? Porque a gente já teve outros pedidos que foram engavetados pela Câmara Legislativa do DF. Dessa vez o pedido cita a revelação do contrato de 38 milhões de reais do Ibanez com fundo ligado à REAG, que foi revelado pela coluna da Malu Gaspar, né, no Globo. Então, é um contexto um pouco diferente, talvez, do que a gente teve até agora, Elô? Olha, Gabi, eu acho que o que muda é que vários deputados distritais estão olhando para isso com muito medo. Ninguém quer se contaminar em ano de eleição. Então, o que eu soube hoje lá na Câmara Distrital é que já existem cerca de 8 pedidos, esse é o 8º ou 9º de impeachment, e 6 já foram engavetados. Esse talvez seja também. Amanhã ou depois o PT deve apresentar também um pedido de impeachment do Ibanez. E até onde eu entendi, até onde fui informada, o presidente da Câmara, que é do MDB, vai guardar pelo menos um desses pedidos, não vai arquivar todos. Vai guardar pelo menos um na manga, porque ele está muito determinado a não morrer afogado, abraçado com o Ibanez. Essa é a colocação dele, foram palavras dele que disse para outras pessoas. Então, eu acho que é possível essa crise continuando, se aprofundando, o cerco fechando em torno do Ibanez, a gente tem chance sim de ver um impeachment dele indo para frente. Muito bem, então atualizações também sobre o envolvimento do Ibanez Rocha nessa história. Elô, bom trabalho por aí em Brasília, a gente se vê de novo em breve, minha amiga. Valeu. Até amanhã, querida. Tchau, Chico. Boa noite, querida. Até. Rodrigo Viana está chegando para conversar com a gente, aliás, já com notícia para a gente repercutir aqui. Rodrigo, já vou dar boa noite para você. A gente está expandindo aqui as imagens para você sentar com a gente na nossa mesa redonda. Pode chegar
mais aqui. Boa tarde para você. Tudo bom, Chico? Eu já queria manchetar aqui, viu, Rodrigo, porque o ministro Dias Toffoli, do STF, se declarou suspeito hoje para relatar um pedido que foi apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, né, do PSB, ele cobra, né, a instalação da CPI da Câmara para apurar irregularidades do Banco Master, já que a gente estava falando sobre isso, e ele argumentou motivo de foro íntimo, é isso, né? Eu acabei de ver também. Então, o Toffoli, que não via impedimento nenhum no começo para ser o relator do caso, foi afastado depois daquela famosa reunião, que acabou até vazando, as pessoas acham até que foi ele mesmo que vazou, lembra? A reunião entre os ministros. Aí os ministros defenderam o Toffoli e, ao mesmo tempo, o afastaram do caso, entregaram para o André Mendonça. E agora, estranhamente, o Hollenberg estava entrando com um pedido, um recurso, para obrigar a instalar a CPI do Master na Câmara. E cai com quem? Cai com o Toffoli. Porque, como na Câmara estavam assim titubeando, entra com um pedido para o Supremo obrigar a instalar a CPI. Cai com o Toffoli. E agora ele resolveu que ele é suspeito. Por foro íntimo. Ele devia ter feito isso no começo da história. Volta 10 casas. Olha, No começo da história ele devia ter dito, olha, eu tenho, num passado recente, fiz um negócio que envolve o Banco Master e, portanto, eu não me sinto habilitado para esse julgamento. Aliás, ele teve a oportunidade de fazer isso várias Ou seja, vezes. contar a verdade. Eu demorei a aprender isso. Inclusive nos meus relacionamentos. Eu demorei a aprender que o melhor caminho é contar a verdade. É verdade. não precisa contar tudo agora. Não, vou deixar. A CPI é no fim do ano. A CPI sai depois em Na casa. festa da firma eu conto. Mas, Quando a Jurubeba entra, a verdade sai, né? exatamente. Mas ele não conta naquela hora e agora ele toma uma atitude correta. Mas Tardia, né? Tardia, 4 meses depois, né? A gente já viu aquela farra toda lá no Taiaiá, né? Sangrou em praça pública, Poxa. o Toffoli sangrou o Supremo, ajudou a conturbar o ambiente político em Brasília e agora ele descobre que ele é suspeito, ele percebeu. Praticamente saído, né? Foi praticamente saído. A relatoria do caso. De qualquer maneira, melhor assim. Ele não tem condição de tocar esse caso com tudo que já tinha sido revelado. Antes tarde do que mais tarde, se é que dá para levar por esse caminho. Aí teremos então um novo sorteio, né? Provavelmente sim. Vai, né? Esse sorteio que nunca ninguém viu, aquela bolinha assim. Eu queria ver esse bingo, bingo do Supremo. Nunca ninguém assistiu. Será que tem a bolinha gelada, como faziam no futebol antigamente? Era assim? A bolinha marcada, estava a bolinha gelada, então a mocinha lá sortear e já orientada. Pega a bolinha gelada. Pega a gelada. Aliás, foi quase que nem a Mega da Virada, né? Que atrasou no fim desse ano. Foi teve aquela meio isso, assim, suspeita. também, né? O sorteio deu uma atrasada e por conta, enfim, demorou. A gente tem que rir um se pouco, colocar porque nessa eu vou te posição, falar, o mundo, Tá o Brasil difícil, e o Rodrigo. mundo estão Tá muito pesado, né? lugares difíceis de viver, né? O mundo e o Brasil. Mas eu ainda prefiro ficar por aqui. Eu também. A outra alternativa não é boa. Não é legal. Não é legal. Não é boa, não. Já tocar a em gente frente. chega lá, aliás, nas notícias internacionais também. Se vocês acham que não está fácil no Brasil, espere a gente chegar lá nos Estados Unidos em novidades sobre o governo Trump. Mas, gente, eu quero convidar todo mundo que está nos acompanhando a entrar no nosso grupo do Zap. Mas é aquele grupo que você não vai receber corrente, né? Fake news, sabe? Aquele tio que fica mandando notícia que ele não checa. Lá é para você receber novidades, né? Notícia, lógico, sempre atualizada, chegando quente no seu WhatsApp, mas também para você receber as novidades do ICL. Então, em primeira mão, o pessoal que está no grupo fica recebendo spoiler, novidades. Eu ia dizer que a gente promete também que o William De Luca não vai postar quando o Palmeiras for campeão, né? Para não perturbar os corintianos e santistas, também tem isso. Para não nos perturbar e nem perturbar o Chico, né? É isso aí. Tá, prometido então, hein? Prometido, gente. icl.com.br/grupo. E seguimos aqui, voltando para o nosso noticiário nacional. Gente, o portal Vero Notícias apurou com exclusividade uma história que a gente traz aqui, que a Polícia Federal investiga a utilização de recursos da REAG Investimentos por Caio Carvalho Barros, que é o filho do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para a compra de um luxuoso imóvel na capital federal, avaliado, gente, em 10 milhões de reais. Não sei se vocês têm ideia assim, desse montante, porque pra mim, é tanto dinheiro que, para mim, é um pouco assim fora da realidade. A gente tem o documento para colocar aqui na tela, né, o registro do imóvel.
são também documentos obtidos com exclusividade pela reportagem, mostrando que o Caio Barros, listado como um dos advogados do escritório do pai, o Ibanez Advogados e Consultoria, comprou um apartamento duplex de mais de 400 metros quadrados numa região nobre lá de Brasília. Esse imóvel ele foi adquirido, para trazer mais detalhes, né, pelo filho do Ibanez no dia 19 de março de 2025, portanto, no ano passado, por R$ 9.250.000. Teria sido pago com recursos originados da Reag Investimentos em um fundo abastecido com recursos da facção criminosa PCC. Olha só o fio dessa história, Chico. E essa escritura também mostra que uma semana antes de adquirir o apartamento, o Caio Barros ele teve um empréstimo, ele contraiu um empréstimo de quase R$6 milhões junto ao BRB, o Banco In, que o Ibanez é sócio majoritário, né? Mais conhecido como o Banco do Papai. Exato. Eu vou ali no Banco do Papai, que é governador do DF inteiro, manda aqui no Planalto Central, e vou pegar um empréstimo para fazer um negócio com o banqueiro amigo do papai. É tudo em casa. Né? Aliás, a gente tem uma convidada para conversar com a gente sobre essa história, que é a professora de Ciência Política da UFRJ, que é a Maíra Goulart. Professora, boa noite e bem-vinda ao N2. Boa noite. Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Pena que sobre um tema não muito palatável, né? Não está muito palatável realmente o noticiário aqui no Brasil, professora. Mas, esse é mais um desdobramento, né, envolvendo o Ibanez Rocha. Professora, a gente queria a sua avaliação, até porque ele, nos últimos tempos, estava ali quase que afastado dessa história, né? Tinha sido deixado meio de lado, mas cada vez mais tem aparecido ultimamente uma conjuntura não muito favorável para o Ibanez, né? Bem, primeiro a gente tem que lembrar da participação do Ibanez na conspiração que levou ao golpe de 8 de janeiro de 2023. Sim. A gente nunca pode esquecer disso, né? Porque ele é alguém que vai para as luzes e para a sombra muito rapidamente, e com isso talvez ele consiga deixar esses passivos para o lado. Mas a gente tem que se lembrar dessa participação dele nessa dinâmica rumo ao autoritarismo. A segunda dimensão do meu comentário vai para salientar como que o escândalo do Banco Master, embora envolva pessoas de diferentes posicionamentos no espectro partidário, envolve sobretudo atores da direita. Não só atores político-partidários, mas também na dimensão social. Existe envolvimento de importantes lideranças evangélicas, existe envolvimento da Faria Lima. Então a gente tem mercado financeiro, evangélicos, que são pilares da direita, envolvidos nesse escândalo. Infelizmente, é um escândalo que, embora envolva pilares da direita, pode favorecer discursos antipolíticos. Ah, ninguém presta, olha só, tem gente de todo lado, olha como ninguém presta. E é isso, esse é o nosso papel. O nosso papel é dizer assim, não, gente, não é que ninguém presta. Algumas pessoas foram arroladas e se a gente for contar, essas pessoas estão mais à direita do que à esquerda. E agora há pouco, Rodrigo, perdão, a gente falava sobre como a extrema-direita agora parece que soltou de vez a mão do Ibanez, né? Desde ontem, né? O PL rompeu com ele, Partido Liberal. Ele estava pretendendo ser candidato a senador numa chapa bolsonarista. O Partido Liberal, acho que já tem as informações todas, sabe que esse escândalo bate muito fortemente no Ibanez. Já batia, na verdade, né? Porque só dele cogitar, colocar o BRB para salvar o Banco Master, e mesmo depois que recebe a recomendação para não fazer isso, o BRB seguiu comprando papéis, né? Gerando uma situação difícil para os cofres públicos do Distrito Federal. Só isso já o colocava no centro desse escândalo. Mas pior é, né, Chico, Gabi, professora que também nos acompanha, é que ontem veio a informação, né, de que existia um contrato de um fundo ligado ao Master pagando para o escritório de advocacia da família do Ibanez. Num valor de 38 milhões de reais. Então, o Ibanez tentava salvar o Master de um lado e, de outro lado, o Master injetava dinheiro através de um outro fundo no escritório de advocacia da família do Ibanez. Aí se fechou
né, o circuito, e ele mesmo acho que vai conseguir concluir ou vai sair do mandato agora, porque já foi reeleito, mas vai responder juridicamente, apesar de toda a proteção, né, porque ele é protegido desde o 8 de janeiro, que você lembrou muito bem, professora, como ele conseguiu escapar feito um quiabo, né, porque liberou a polícia, liberou para todo mundo quebrar tudo e sumiu, foi dormir no dia do quebra-quebra. Impressionante. Eu não sei se a professora quer comentar, professora, porque eu queria depois... Quero comentar sim. Por favor. Quero comentar o seguinte ponto. O Ibanez, ele é só um desses exemplos, né, dessas pessoas que se envolvem em atitudes golpistas, autoritárias, e depois voltam a participar do sistema político democrático como se as preferências e atos que elas manifestam não fossem contrárias ao próprio sistema. E outro ponto que eu acho importante salientar no caso do Banco Master é que ele envolve, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal. E quando envolve o Supremo Tribunal Federal, assim como o discurso antipolítica, ele tende a alimentar discursos contra o Supremo Tribunal Federal. Então é isso que a gente tem que ficar atento. A gente noticia o escândalo, critica os envolvidos, mas tenta vetar a proliferação desse tipo de discurso, ou antipolítica, ou de combate ao Supremo Tribunal Federal, que é criar mecanismos de impeachment, de punição de ministros, porque eles vão ter utilização política, principalmente se a extrema-direita conseguir maioria no Senado. Sem dúvida, sem dúvida. Fundamental essa sua fala, professora. Eu queria trazer um outro tema também importante aqui para repercutir, que é o seguinte: a Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela lançou uma espécie de plano de contra-ataque à estratégia do governador do Rio, Cláudio Castro, de jogar com o tempo, tentar adiar para o fim do ano a conclusão daquele julgamento que pode caçá-lo, né? Tornar o governador inelegível, a apuração que é do jornal o Globo. E o objetivo dos aliados do Cláudio Castro é segurar a análise desse caso para que a Corte Eleitoral só conclua o julgamento quando ele já tiver deixado o Palácio do Guanabara, né? E aí, diplomado como senador, eventualmente, né? O cargo para o qual ele pretende concorrer nas eleições. O que a Carmen Lúcia quer fazer, né? Ela não quer deixar que isso aconteça, justamente o desejo da Carmen é concluir o julgamento antes de abril, quando ele vai se desincompatibilizar desse cargo. Então, um integrante do TSE que foi ouvido disse o seguinte, né, para a reportagem, que a Carmen quer evitar que o tribunal seja acusado de uma manobra para, no fim das contas, beneficiar o candidato. A votação estava, só para lembrar, né, para a gente recapitular essa história, estava 2-0, quando pela cassação e inelegibilidade do Cláudio Castro, quando o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do vice-presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, aliás, algo que já era esperado naquele momento. A surpresa de 0 brasileiros. Né? 0 brasileiros, exatamente, professora. Bem, esse caso, ele ressalta que quando a gente tem essa tristeza pelo envolvimento de ministros do Supremo em dinâmicas, né, em que o espaço público, os valores públicos são aquinhoados em prol de interesses privados e pecuniários, a Carmen Lúcia, assim como o ministro Flávio Dino, faz a gente voltar a acreditar no Supremo Tribunal Federal, pela sua postura ilibada. Estão aqui com o áudio da professora. Tem uma interferência. Eu estava em dúvida se era o meu ponto, que eu não estava conseguindo ouvir direito, mas a gente já vai resolver essa questão, Chico. Só para complementar essa história, a gente tem um regimento interno lá da Corte Eleitoral. Então, o Cássio Nunes Marques, né, a gente falou que ele pediu vista, ele teria até 60 dias para analisar e devolver, e aí a Carmen Lúcia entra esse plano que a gente está chamando aqui de plano de contra-ataque, é reportagem, na verdade, porque tem um acerto dela com o Nunes Marques, definindo que esse processo retorna à pauta já no dia 24 de março, então daqui 2 semanas. Mas daí dá o tempo para o governador sair do cargo, né? Porque ele vai concorrer ao Senado, ele é governador reeleito. Ele ganha um tempo, porque imagina se ele é cassado, se ontem vem a cassação.
fica muito feio para ele, estando no cargo de governador... Conseguisse ainda concorrer. Isso, não, e a manchete seria, governador foi cassado, ele está dentro do palácio, foi cassado. O que vai acontecer? Ele ganha um tempo para, quem sabe, antes, o prazo acho que é final de março, né? 30 de março, para ele se desincompatibilizar, ou comecinho de abril, eu não tenho certeza. Comecinho de abril, é 3 ou 4. 3 ou 4 de abril. Ele pode adiantar e sair no dia 20 de março. E falar, eu vou me adiantar e sair para me candidatar ao Senado. Quando vier o julgamento, ele já está fora do cargo de governador. Não tem o carimbo de governador cassado. Não é mais um governador comum. Cassado não, ele fica inelegível, ainda vai discutir a inelegibilidade. Então, deram uma saída aí que oferece uma possibilidade do Cláudio Castro não ficar tão feio para ele, né? Isso por parte do Cássio Nunes Marques, enquanto a Carmen tenta puxar o julgamento, a ministra Carmen Lúcia, para que ele aconteça ainda nesse primeiro semestre. Quase que é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. Carmen Lúcia. E nessa notícia aí, que era sobre o Cláudio Castro, tem uma notícia muito ruim, né? Que vai ser a entrada do Cássio com K no TSE, é quem vai comandar a eleição. Ele vai ser o presidente do TSE. Então, essa é uma notícia melancólica, porque... A gente sabe o posicionamento dele, do que ele é capaz. Então pode ser uma eleição muito na mão do bolsonarismo, nesse sentido. Ele domina a pauta. Ele não tem o tribunal, claro, que tem vários componentes, mas ele tem o comando da pauta. Eu acho que ali os bolsonaristas vão... os bolsonaristas têm 2 votos, né, que é o Cássio e o próprio André Mendonça, talvez um terceiro, mas você tem 4 ministros que são mais firmes na defesa da democracia. Ele vai comandar o que é que eu boto em votação, o que é que eu não boto. Ele comanda a pauta. Pode até perder na votação, mas ele comanda a pauta e, portanto, o TSE está na mão de um terrivelmente bolsonarista. Terrivelmente bolsonarista. Desculpa pela má notícia, público amigo. É isso. Chico, a gente aqui está sendo portador de uma notícia o tempo inteiro. Bom, essa é das menos piores. É o nosso destino. É isso. A gente teve uma questão com a conexão da Não vai voltar professora. mesmo, professora. De qualquer forma, fica o nosso agradecimento aqui à professora Maíra Goulart, cientista política, a participação excelente. Estava gostando muito da... Muito bom. Na próxima oportunidade, a gente que volte em breve. Chama a professora de novo para participar aqui junto com a gente. Mas a gente continua aqui conversando, Chico, Rodrigo. Tem uma história, a professora, ela puxou uma questão ligada ao STF aqui, que tem a ver com esse caso que a gente trata agora. Uma notícia de um ministro do STF, Flávio Dino, fazendo um pronunciamento, na verdade. Ele disse hoje que o STF acerta mais do que erra e que parte das críticas ao tribunal é motivada por interesses políticos ou por tentativas de desviar a atenção de crimes e irregularidades. Uma declaração que ele publicou no perfil dele no Instagram, e tem uma foto do Palácio do STF, aí você está vendo na sua tela, né? Ele diz o seguinte, além da frase que eu já comentei aqui, ele coloca, é muito mais mesmo, de acertos. As virtudes do STF explicam muitos ataques movidos a vinganças, ódios e interesses. Há muitos no Estado e no mercado que querem afastar o foco dos seus próprios crimes e erros. Diagnósticos errados, mesmo que com os melhores propósitos, costumam conduzir a gigantescos desastres. Em meio a críticas justas ao STF, embaralham-se equívocos repetidos à exaustão, como se verdades fossem. Especialmente em momentos confusos, é essencial ter serenidade, moderação e prudência para separar o joio do trigo. Que bela mensagem do Flávio Dino. É um pronunciamento muito sóbrio, né? Sóbrio, porque também não partiu para uma coisa rancorosa, assim, defender a qualquer custo, o STF está certo em tudo. Ele fala, em alguns casos, críticas, como é que ele usa o termo aqui? Em alguns casos, justas. Críticas justas ao STF. Mas, em meio a críticas justas, embaralham-se equívocos repetidos à exaustão, como se verdades fossem. Essa campanha, porque está claro, né? Tem uma parte da imprensa brasileira que está movendo uma campanha para enfraquecer o STF, e aí a gente sabe o que vai acontecer, né? É o bolsonarismo tirando o Jair da cadeia, tentando fazer impeachment de ministro do STF, e a gente sabe aonde que isso pode levar. Então não pode nunca criticar o STF? Não, pelo amor de Deus, a gente pode criticar. Aliás, criticar é uma forma de defender, de dar valor para a instituição, né? Desde que não seja uma crítica assim que nem fez outro dia um colega nosso que acho que está meio passado das ideias já, na Globo News, que disse assim que precisava fechar o STF. É isso, gente. O que é isso, companheiro?
Que é isso, companheiro? Foi o Gabeira que falou Gabeira, isso. Gabeira veio na Globo News. Uma biografia tão ligada à democracia brasileira, a luta pela derrubada da ditadura. Mas já faz tempo que ele deu uma bandeada pro outro lado, né? E agora bandeou de vez, rapaz. Fechar o STF é ditadura, né? Pois é, o que é isso, companheiro, Gabeira? Parece que ele até pediu desculpa depois, mas falou. Entrou na onda, porque é isso que está fervilhando aí nas redes do bolsonarismo. Tá vendo? A gente dizia, o STF é uma ditadura, vamos fechar. E ficou o foco total, assim, em cima do STF. Agora que ampliou um pouco. Um pouco. Entraram novos personagens, como o Ibanez, que a gente acabou de falar. O Rueda, personagens que não podem ficar fora. Falta um nome, né? Daqui a pouco estava o próprio presidiário Daniel Vorcaro estava ficando fora da história. Pois é. E era um caso sobre o Alexandre Moraes. Aliás, a extrema-direita está super querendo pegar uma boquinha ali, né, Chico e Rodrigo, quando eles entram no STF com essa questão da CPMI do Banco Master, como se fosse uma vontade deles, uma iniciativa deles, eles também pedem, no paralelo, o impeachment do Alexandre de Moraes, mais uma vez. O Zema está lá em Brasília fazendo esse tipo de agitação. Mas então eu acho que a ponderação do Flávio Dino vem num bom momento, porque vem de alguém que no dia 8 de janeiro, ele foi para a praia. Eu lembro direitinho desse dia, gente. Né? Aliás, antes até do 8 de janeiro, o Flávio Dino já nomeado ministro e ainda não tinha nem tomado posse. Em dezembro tem aquela tentativa já de balbúrdia, de baderna, ônibus queimado lá em Brasília. Ali o Flávio Dino começou a governar já antes de virar ministro. Foi para frente ali da esplanada dos ministérios e conteve ali aquela balbúrdia. Depois, no 8 de janeiro, papel central também, ele e o Capelli, para evitar a destruição. Queimaram o STF, gente. É isso que a turma quer de novo? Não, né? Então a gente tem que cobrar com responsabilidade, como disse aqui o Flávio Dino, sem fazer o jogo da extrema-direita, que está aí, está muito claro qual é o jogo. Eles continuam fazendo o mesmo jogo. Perfeito. Eu quero trazer, estamos falando, no fim das contas, também muito sobre eleições. Tem pesquisa Quest divulgada hoje, apontando um empate numa eventual disputa de segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Vamos entender, interpretar, analisar esses números. Colocando aqui na tela o Flávio Bolsonaro aparecendo com 41% dessas intenções de voto para presidente, o presidente Lula com 41%. Só para pegar os últimos números que saíram, né, das últimas pesquisas, a última vez foi em fevereiro, o presidente Lula tinha 43%, agora foi para 41%, o Flávio Bolsonaro tinha 38%, foi para 41% agora. Tem branco, nulo e não vai votar somando 16%. Indecisos 2%, sempre preciso trazer aqui as informações, né? Essa pesquisa Genial Quest entrevistou 2.004 eleitores. Entre os dias 6 e 9 de março, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Tem primeiro turno? Porque as pesquisas esqueceram o primeiro turno, né? Todas estão esquecendo o primeiro turno. Ou então a forma que são divulgadas esquecem o primeiro turno. Aliás, houve algum momento que a gente analisou justamente que tinha a possibilidade de ganhar já no primeiro turno. Porque tem a possibilidade do Lula vencer a eleição no primeiro turno. Mas olha, o quadro... Eu tô aqui com o primeiro turno, tinha ido justamente buscar isso, Chico. Boa, isso é importante. Primeiro turno, o cenário mais provável. Lula em primeiro, 36%, Flávio Bolsonaro em segundo com 33%, Ratinho Júnior com 7%, brancos, nulos e indecisos, 15%. E aí os outros estão lá para baixo. Então, também no primeiro turno... empate, né? Quase empate. É um dos cenários. Tem vários cenários aqui. Em quase todos o Lula praticamente não oscilou, né? Ele está na faixa ali dos 37, 39, 37, 39. O Flávio é que vai se consolidando como candidato. Pois é, e que não sai dos brancos e nulos. Isso que é curioso, porque sai do Ratinho, 17, talvez. 17 e 16, né? Brancos e nulos. Eu acho que o que é que a direita toda antilulista vai indo direto para o Flávio já desde o primeiro turno. Exatamente. Agora, é uma eleição que pode decidir no primeiro mesmo, pode dependendo do que acontecer. Ficar muito apertado ali. Pode ser no primeiro turno. E eu acho que o Lula vai cantar, a campanha vai cantar muito essa bola, de tentar decidir a parada já na primeiro turno. E tem o velho clichê, né? Tem muita coisa, nem começou, né? Mas tem assim um clima nesse começo de ano de escândalo, né? De que escândalo no país, o escândalo institucional, e aí isso acaba afetando mais quem está no poder, porque o escândalo afeta quem está no governo. Do outro lado da economia, você tem um desemprego baixo, né? A inflação controlada, mas uma renda que dá a impressão que as contas
que o mês termina e assim o salário não dá até o fim do mês. Mesmo com a isenção de quem ganha até 5 mil, Mesmo. que não teve ainda um reflexo na praça, né? Não teve um grande reflexo. Talvez com a combinação de começo da queda de juros, Pode ser. que é uma combinação importante para o governo. É. Tomara que tenha um juiz e aumente a rapidez nesse ciclo. Mas de eu queda. acho que o Lula vai ter que anunciar alguma outra medida de impacto ao longo do ano para conseguir mobilizar, porque a impressão que dá é um país assim que não é que está indo mal, mas que está meio num 0 a 0, né? E aí o candidato Flávio Bolsonaro vem tentando se vender como uma novidade. Eles não têm nada para dizer, não. No governo Bolsonaro Foi melhor. Foi fartura. Não foi. Foi fila do osso. Eles não têm nada, mas tem o discurso de oposição. Que é o barulho, né? Contra tudo que está aí. O barulho bolsonarista pode ter feito porque espera-se muito sempre do Lula. Aliás, você está falando desse barulho que está aí, gente, eu queria trazer uma outra notícia aqui, mas que tem tudo a ver com essa conjuntura toda que vai se formando e que é uma pressão, né, por parte da extrema-direita, que não envolve só aqui forças dentro do nosso país. A gente está falando de conjuntura internacional também, dos Estados Unidos. A defesa do Jair Bolsonaro pediu para o ministro Alexandre de Moraes que reconsidere parte da decisão que autorizou a visita do Darren Beatty, o assessor dos Estados Unidos para políticas ligadas ao Brasil, ao ex-presidente na Papudinha, né? O Jair Bolsonaro está preso na Papudinha. O Moraes autorizou a visita para o dia 18 de março, só que a defesa do Bolsonaro tinha pedido que ele fosse num caráter excepcional, 16 ou 17 de março, que é fora desses dias regulares de visita. E aí o que diz o Xandão, o Alexandre de Moraes? Abre aspas. Não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação, uma vez que os visitantes devem se adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário. Fecha aspas aqui para o Moraes. O Darren, ele é crítico ao governo Lula, do próprio Alexandre de Moraes, que autorizou a visita, a quem ele chamou de o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra o Bolsonaro. Ele é conselheiro do Trump, vai estar aqui em São Paulo, em Brasília também, para entender, olha só a justificativa, para entender o sistema eleitoral brasileiro. Segundo apurou a Folha de São Paulo, deve se encontrar com Flávio Bolsonaro, tratar de decisões judiciais que determinaram o bloqueio de perfis em redes sociais nesse âmbito de inquérito de fake news, milícias digitais que estão no Supremo. Eu me pergunto, Chico, para te passar a palavra, né? Visitar um ex-presidente na cadeia e, assim, ele quer conhecer o sistema eleitoral, né? É curioso porque o Bolsonaro justamente foi condenado e, né, ficou inelegível justamente por divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral, né? Então, qual é o interesse de conversar com este homem que está preso? O interesse é fazer croquis, rascunhos de golpe, possibilidades de golpe no futuro. Dependendo do desenho internacional, do Trump, de como o Trump está na América Latina, pode estudar a melhor forma de um golpe que é um golpe legalizado pelas urnas. Você tem Big Techs nas mãos, né? Você tem a possibilidade, que é um perigo também, de, sob a desculpa da violência das organizações criminosas do Brasil, você também botar os dois pés aqui, o Trump botar os dois pés no Brasil. Então, você ensaia ali, fala com o Jair, fala com o Flávio, já não gosta do Xandão, já não gosta do Lula, não gosta de quem está no poder, e você começa a ter na cabeça um desenho de golpe, de interferência eleitoral. Interferência eleitoral, eu digo, tomar praticamente a eleição. Agora, Chico, eu fico pensando duas coisas, né? Primeiro que, assim, vai gerar também um fato, que é lá fazer a visita, sai da entrevista, você faz um agito ali no entorno do Bolsonaro, mostrando o alinhamento do Trump com um enviado, que é um enviado importante, assim, não é? Sim. Tem um certo peso, né? Isso é um ponto. Segundo, será que é só barulho? Porque se for só barulho, aí a gente entende, né? Assim, que é fazer uma cena política e gerar um factoide, né? Como dizia antigamente o César Maia lá no Rio. Mas segundo, será que ele tem algum recado importante vindo dos Estados Unidos que só pode falar para o Jair Bolsonaro? Que pode ser também. Pode ser também, né? Claro. Um recado do Trump. Olha, preciso que chegue... Um recado talvez pudesse ser dado para o Flávio, mas por algum motivo o Trump precisa dizer isso pro Jair Bolsonaro. Algo assim de... algo extremamente
sensível, que só o Jair Bolsonaro pode centralizar essa informação e decidir para quem que ele vai passar. Um tipo de apoio que os Estados Unidos vão dar durante a campanha, que só o Jair pode receber. Claro, o Flávio também poderia ter essa informação, mas chama atenção, né? E chama atenção o Alexandre de Moraes ter adotado essa postura no meio do caminho. Autorizo, mas aí deixa para um dia que o cara não vai estar lá, né? Porque tem os dias certos de visita. Ele pode adiar a volta dele e encontrar o Jair Bolsonaro, né? Também eu acho que tem o histórico do Lula, que recebia visitas na cadeia. Então acho que ficaria mal pro Alexandre de Moraes, né? Não permitir. Apesar que aí. Sim, apesar que aqui já que eles têm julgado. Eles proibiram o Esquivel lá, o prêmio Nobel. Mas ele foi depois, né? Foi depois, na segunda vez, mas não barraram no primeiro momento. No período eleitoral. Era mais complicado visitar o Lula. Especialmente no período eleitoral, foi bem complicado. Eles conseguiram vetar muita coisa. E aí tinha que ter o Leonardo Boff não pôde entrar. Então, tem alguns momentos eles foram muito... jogaram pesado. Depois que passa a eleição de 18, não é isso? Aí tem alguns momentos, aí facilita. Aí tem entrevista, o Lula dá entrevista, recebe o presidente da Argentina, recebe convidados internacionais e tal. Sim. Mas realmente... Agora, me chama demais a atenção isso, né? Se é para gerar uma foto, uma imagem, ou se ele está carregando uma informação que vai ser cochichada no ouvido do Jair Bolsonaro. Eu quero saber o que o professor Leonardo Trevisan acha disso. Seria ótimo. O homem certo para nos contar tudo. Está chegando aqui para conversar com a gente, professor. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Gabi, boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Professor, já te endereçando também essa notícia, né, de que o Alexandre de Moraes, no fim das contas, disse, olha, está autorizado, mas não fora dos dias de visitação, né? Mas qual a intenção desse conselheiro do Donald Trump? Qual é o potencial que isso tem, enfim, de monitorar, de entender, segundo a apuração da Folha de São Paulo, né, entender o funcionamento do nosso sistema eleitoral e no momento que a gente vê diversos avanços dos Estados Unidos, não só contra o Brasil, mas diversos países da América Latina também, né? Essa é a minha preocupação, eu divido com você a mesma preocupação. Eu desconfio que a função dessa visita, né, o Chico comentou uma coisa interessante, né, angariar dados, né? Angariar dados porque, de fato, o Brasil é um potencial. Toda a aproximação do Itamaraty com o governo americano, os bons termos, aqueles 39 segundos de amor, tudo isso tinha um subtexto, né? Que era evitar o que aconteceu na Costa Rica, evitar o que aconteceu na Argentina, evitar o que aconteceu em El Salvador, né? Então, de algum modo, porque a interferência do governo americano com todo o poder que tem, não só o poder midiático, mas o poder real, né, efetivo, né, dinheiro e principalmente robôs, né? Então, de alguma forma, isso tem peso, isso tem um peso bastante grande, né? Então, portanto, me parece que o maior sinal desse processo, dessa chegada desse emissário internacional, entre aspas, é tomar pé da situação, principalmente com pontos para uma possível interferência. Isso é o que de pior poderíamos ter em termos de... E o presidente Lula era muito cioso desse fato, avisou isso, inclusive ao Itamaraty, né? O que nós não queremos é manter a soberania brasileira, principalmente eleitoral. É bom a gente lembrar disso. Só rapidinho também, eu estava pensando aqui, é uma forma de ir fustigando, de cercando. Outro dia o presidente chileno, né, convidou o Lula para a posse, o novo presidente chileno da extrema-direita, e convidou também o Flávio. Então, peraí, tem um presidente só no Brasil, o Flávio vai concorrer. Aí o Lula não vai ao Chile. Então, é uma forma da direita aqui do continente ir cercando o Lula e cercando o Brasil. Aí você cerca também mandando um recadinho, tipo, vocês vão concorrer, mas olha quem eu estou mandando. Eu estou mandando um cara para falar aí no Brasil com o adversário, com o seu adversário que está dentro da cadeia. É um cerco que vai se criando, uma guerra de nervos, vamos dizer assim também, né? Exatamente, a ideia é um pouco essa, mas a gente precisa lembrar que nos ouvidos trumpianos, nos ouvidos de Trump, né, não é uma voz só, né? Nós tivemos um emissário de Trump aqui no Brasil, Richard Grenell, né, que de algum modo está na esteira de medir
pegar o tom, né? Foi esse emissário, Richard Grenell, que fez, para usar uma expressão dos meus alunos, né? Trump tirar o pé de toda a proteção à família Bolsonaro, toda. Né? Tirou o pé, né, depois dessa visita. Isso deve se levar em conta. Né? Trump não vai ouvir só um emissário. É claro que a gente precisa ter isso presente, né, que esse emissário é aliado de Bolsonaro, né, aliado da família Bolsonaro. Precisamos saber se Trump vai ouvir só esse lado da história. Porque os interesses americanos no Brasil são muito altos. Exatamente. Muito altos. Né? Então, portanto, a diplomacia brasileira foi muito presente de lembrar aos Estados Unidos o conjunto desses interesses. Né? O conjunto desses interesses são empresariais, são geopolíticos e, desculpe eu lembrar, são militares. Né? Então, antes da gente, né, imaginar que aqueles 39 segundos de amor foi porque o Trump ficou apaixonado, é melhor a gente saber melhor qual era o tamanho do dote da noiva que motivou essa paixão. Poxa, o professor acabou com o nosso romantismo agora. Acabou. Quem acabou com o romantismo foi o Donald Trump, eu diria, viu, Chico? Mas eu queria, professor, aproveitando aqui que a gente está falando dos Estados Unidos, no fim das contas de América Latina também, olha só essa outra notícia que a gente traz aqui para conversar com o professor, de que a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou um acordo com o governo Trump que autoriza a presença militar e de integrantes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no país. Então, militares estadunidenses vão ter acesso ao território do Paraguai e podem levar para lá equipamento de guerra, armas, sem qualquer inspeção por parte do governo paraguaio. Acordo que garante aos norte-americanos privilégios, isenções, imunidades equivalentes aos diplomatas também. O ministro do Interior do Paraguai, o Henrique Riera, ele disse que, para a CNN, foi uma declaração que ele deu, que o país vai ter um centro antiterrorista. E aí ele afirmou, gente, que os agentes vão ser treinados pelo FBI. Aí vocês estão sentados? Se você está nos assistindo, é bom ficar sentado. Ele disse que os agentes vão ser treinados pelo FBI para combater o Hezbollah na tríplice fronteira com o Brasil e a Argentina, professor. Eu ia lembrar isso. Eu ia te lembrar isso, né? Esse pedido, viu, Gabi, não é novo, né? Reviraram o baú, né? Porque a história da tríplice fronteira, lá atrás, já no governo Temer, né, foi objeto, principalmente pelo Paraguai, né, foi objeto de também durante várias pressões, né, foi objeto de uma ideia de que o Brasil estava permitindo, na tríplice fronteira, estabelecer uma unidade do Hezbollah, né? Porque ali há muito comércio árabe, há vários representantes de várias linhas do comércio árabe na tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai. Bom, isso foi objeto de uma investigação cautelosíssima do Departamento do Estado, muito cautelosa, né? Isso desde a era Trump 1, né? Mesmo desde a era Obama, né? E nada foi encontrado. Nada. E, portanto, quer dizer, não é a primeira vez que a desculpa Hezbollah aparece para você fazer esse tipo de aproximação. Eu temo mais, né, que o que se pretende com essa visita ao Paraguai e tudo mais, né, é encurtar o caminho. Né, porque seria possível fazer isso com o governo Milei, o que daria uma série de problemas com o Mercosul, né? Envolvendo Argentina e Brasil, daria uma série de problemas. Como o Paraguai dá menos, o Paraguai é um país muito pequeno, e isso facilitaria esse transporte. Eu desconfio, né, que Sabe aquela história que nós comentamos de notícia requentada? Sabe aquela coisa, requentar a velha notícia? Né? Eu acho que é isso. E o alvo maior, de novo, né, é preparar na direita
o que será essa guerra até outubro, até as eleições de outubro. Não há dúvida nenhuma que isso é só o começo do que virá de pressão internacional, da direita internacional, para interferir na nossa eleição aqui. Não há dúvida nenhuma. Não, é requentado? Mas, de algum modo, estão procurando, de novo, pelo em ovo, para usar uma expressão bem nossa. Exatamente. Essa questão da fronteira, eu já fiz 1 milhão de reportagens ainda no começo dos anos 90. Qualquer grande terrorista do mundo árabe, chega um momento que sai a notícia, pode estar no Paraguai, na fronteira com o Paraguai. Pode estar na fronteira. Já fomos lá atrás do Bin Laden, já fomos lá atrás de vários. Então, é requentado para agora, porque cabe bem. Nessa hora, ela cabe muito bem. Exatamente. Aliás, quando a gente fala de Paraguai, né, é melhor a gente não lembrar muito todos os hóspedes do Hotel Paraguai desde os anos 40. É melhor a gente esquecer isso, né? Porque os hóspedes eram complicados, né? O Hotel Paraguai recebeu hóspedes, né? Falava alemão, né? Uma série de óbvios. Exatamente. Assim, que melhor a gente... Deixa para lá, vai. Deixa enterrar. A pessoa dizia que até o Mengele tinha passado por ali, né? O Mengele foi oficialmente, né? E depois morreu no Brasil. A polícia. Isso. O professor, eu queria atualizar também a situação do Irã, né, que atacou pelo menos 3 navios mercantes no Estreito de Hormuz para reafirmar a posição deles em deixar essa região bloqueada. A Guarda Revolucionária Iraniana disse para a emissora estatal que não vai permitir que nem 1 litro de petróleo passe pelo Estreito de Hormuz em benefício dos Estados Unidos e também dos aliados deles. O Irã também anunciou que o preço do barril pode chegar a $200, é nessa situação que a gente está. E o presidente Donald Trump, enquanto isso, disse que não sobrou praticamente nada para atacar no Irã. Tem uma tela aqui que a gente preparou, professor, aqui do próprio Donald Trump, né, uma fala dele dizendo o seguinte: estamos eliminando eles, sabemos onde todos estão, acabando com eles bem rápido, muito à frente do cronograma que tínhamos no início. Eu diria que provavelmente não imaginávamos que depois de 1 mês já estaríamos nesse ponto. Além disso, eliminamos a liderança deles 2 vezes, talvez até 3. E nós, como vocês sabem, queremos estar envolvidos. Não queremos outro presidente que está disposto a fazer. Aliás, não queremos outro presidente que está disposto a fazer o que eu estou disposto pelo bem do mundo e pelo bem do nosso país, né? Ele sempre traz essas declarações dizendo que os Estados Unidos entraram em guerra para o bem dos iranianos, né? Ele traz sempre essa questão. E o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, disse que os ataques ao Irã vão prosseguir sem qualquer limite de tempo até atingirem todos os objetivos. Uma declaração que é bom lembrar, né? Que os ataques de Israel continuam no Irã, então acontecem em meio a tudo isso. E o Trump, professor, eu queria até a sua avaliação, né, sobre essas idas e vindas nas declarações. Muitas vezes parece até um Trump que está, não sei se seria enfraquecido a palavra, mas de alguma maneira tentando demonstrar força a todo momento, né? Como se assim, eu faço o que eu quero, eu posso mudar de hoje para amanhã e nada altera, assim. É a primeira vez que a gente lida com um estadista nesse nível, né? Ele pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã e o público dele 40%. Mas o fato é que ele se enrolou nessa guerra. Se enrolou. Professor? Tem duas situações nessa história, né? Vocês têm toda a razão, né? É impossível confiar na frase de Trump. Ele pode dormir falando uma coisa e acordar falando outra, é tudo normal, né? Todo mundo já está acostumado com isso, né? O que eu estou mais preocupado, né, eu sei que é difícil, eu sei que é um processo complexo, porque as matérias são grandes, né, as matérias têm uns 10 parágrafos, mais ou menos, né? Eu estou imaginando a dificuldade, né, de levar até o presidente Trump 2 matérias de um jornal que não dá para a gente chamar de jornal de esquerda, né, que é o Financial Times. A primeira delas é a de sexta-feira passada, né, do Gillian Tett, lembrando que Trump precisa arrumar a bagunça que criou.
A segunda é a que saiu ontem, que grandes economias se apressam a pagar o preço da guerra. E é uma matéria bastante detalhada sobre o que vai acontecer com o preço do petróleo e do gás natural, até mesmo com os Estados Unidos. E abre uma frente, meus amigos, para a gente pensar que vale a pena. O que o Financial Times faz, não é avisar que desde 2017 os Estados Unidos têm um potencial enorme de exportação de gás natural que está paralisado, está ocioso. Eles fabricam mais gás do que conseguem vender. De partir de 2020, eles estão fazendo isso com petróleo. Tudo isso é por gás e petróleo extraído do xisto. Não adianta a gente ficar falando sobre isso que vão perder o foco. O foco é que os Estados Unidos hoje são um produtor talvez do mesmo tamanho da Rússia, do mesmo tamanho da Arábia Saudita, em torno de 10 a 11 milhões de barris dia de petróleo, uma possibilidade enorme de concorrer com mais gás do que o Catar, por exemplo. O que tudo isso significa? Os Estados Unidos são um player importante para vender petróleo e gás. É isto que o Financial Times chama atenção. Para eles, o petróleo vai chegar de um jeito. Eles estão mais ou menos protegidos. Não vai ter inflação nos Estados Unidos? Vai sim. O petróleo vai subir, acompanhar o preço internacional, mas não vai faltar. O problema é nos outros. Esse é que está o problema. O resto vai pagar essa conta. A matéria do Financial Times é interessante porque ela mostra que pode ser, parece maluquice, desculpe, já vou antecipar, pode ser interessante para a China. A China está precisando de inflação. Não adianta a gente querer explicar isso aqui. A China está em deflação, agora precisa de inflação. O petróleo pode ajudar. 2, a China não tem problema algum com essa falta de petróleo, porque ela só vai ver o preço subir de petróleo, se não vai chegar, na China vai chegar. Porque na China tem, no mínimo, e não se sabe quanto mais, no mínimo, 6 meses de reserva e estoque de petróleo sem entrar uma grama, uma gota de petróleo internacional. Nós estamos vendo os dois grandões, Estados Unidos e China, cobertos. A matéria do Financial Times avisa, o resto está descoberto, especialmente a Europa, especialmente o resto da Ásia. E a matéria adianta, quando você fala de preço de energia é igual à inflação. Quando você fala preço de energia igual à inflação, você fala em PIB. PIB despencando no resto do mundo. Você fala em juros subindo para poder segurar a inflação, sem petróleo. A matéria só está avisando, olha o tamanho da confusão. Só isso a matéria. Essas idas e vindas do Trump, essas maluquices, porque eu tenho uma séria dúvida se ele consegue ler os 10 parágrafos, eu tenho dúvida. Mas tem gente lá que sabe ler. Lê para ele. E vai explicar para ele. Olha, meu caro, olha aqui. Porque, de algum modo, esse processo desencadeia de tal forma. O que o Irã está fazendo é dizendo o seguinte: ok, vocês podem destruir a gente, mas não vai passar petróleo. Nós vamos ter o que for possível, eles estão mostrando. Eles enchem Hormuz de mina submarina toda noite, e aí, como é que faz? Se você tivesse um petroleiro que vale 100 milhões de dólares, você vai pôr o teu petroleiro para bater numa mina que vale 8 mil dólares? Claro. Não vai fazer isso. Então, quando isso acontece, o tamanho da crise fora dos Estados Unidos, para a indústria petrolífera americana é um bom negócio. Para qualquer indústria petrolífera é bom negócio a crise da subida do petróleo. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, por favor, observe a nossa coitadinha da nossa B3 aqui, a nossa bolsa aqui. No dia que começou a explosão, subiu, né? A Petrobras, a bolsa inteira caiu, menos a Petrobras. Todo mundo comprou Petrobras. A ação da Petrobras. Porque é evidente que o petróleo vai subir de preço. Petróleo é preço internacional. Petróleo não é o meu preço. Petróleo é o preço internacional. Se o preço está 120, é o preço que vai pagar. Então, quando o Irã diz, olha, eu posso levar 200, a gente tem que ver o medo que isso está incorrendo com a Arábia Saudita. Por exemplo, para citar um grande produtor,
90% do petróleo da Arábia Saudita sai por Hormuz. Então, tem períodos do ano que 32% da oferta de petróleo passa por Hormuz. Espera aí, como é que você vai fazer? Como é que você reduz onde você vai comprar? Como é que você vai fazer com o preço? Talvez essas idas e vindas de Trump esteja porque, como disse Gillian Tett na sexta-feira no Financial Times, Trump não tenha nem a menor ideia de como resolver a bagunça que ele criou. É disto que nós estamos falando. Nós estamos falando do aviso do Financial Times de como é tensa uma situação. Sabe, Gabi, eu penso que aquela imagem eterna do feiticeiro que apanha das vassouras, nós vamos começar a assistir. Ah, mas o Trump não tem todo o poder do mundo? Tem todo o poder do mundo. E daí? Em relação, por exemplo, à estrutura da economia mundial, olha o desarranjo criado. Isso vai levar meses para ser feito. Quer ver o primeiro problema que vai bater no Trump também? O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai pensar 2 vezes em baixar o juro, que é o que ele tanto quer, para chegar na eleição com a economia dizendo que vai crescer. Me elejam, me mantenham no poder, porque essa é a eleição de novembro, me mantenham no poder, não me façam, não me deixem um pato manco. E se eu não ficar um pato manco, para não ficar um pato manco, eu tenho que cortar o juro. O Fed avisou, com esse perfil lá fora, com a inflação do petróleo, juro não vou cortar. Perfeito. Professor... Eu te diria que é melhor o Trump dormir e acordar falando outras coisas, porque literalmente ele não sabe bem o que fazer com a bagunça que ele criou. Se alguma coisa eu aprendi nessa vida, foi a prestar atenção em jornal inglês. O Financial Times não brinca serviço. Muito bom, professor. Sempre importante trazer o seu olhar aqui no N2. Um prazer te receber sempre, professor Trevisan. Até a próxima. Obrigadíssimo. Eu que agradeço o convite de vocês e a boa conversa, meus amigos. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor Trevisan. Rodrigo, Chico, chega aqui notícia para gente, um registro que está, por enquanto, no G1, de um novo sorteio que foi realizado no STF. O ministro Cristiano Zanin vai assumir a relatoria do pedido do caso do Master. Caiu pro Zanin. É isso, o STF deve lançar uma nota mais tarde. Havia até uma expectativa de que o caso fosse para o Mendonça por prevenção, mas isso não acabou não acontecendo. Um fato o Kleber Lourenço também né? traz mais informações aqui para a gente. Então, Zanin, nesse primeiro momento. O Zanin, que qualquer decisão vai dizer muito respeito ao Lula. É outro poder, mas o Lula não quer CPI porque o Zanin vetou. O Lula quer CPI porque o Zanin liberou. Vai dizer muito respeito ao Lula, como tudo do STF tem dito respeito ou tem causado prejuízo. Muito bom. Vamos ficar com provocação histórica desta quarta-feira, gente? Opa. A partir de agora você acompanha a conversa com o Paulo Resulti, Dom João VI, a História Não Contada, que vai ser conduzido pelo professor Lindener Pareto. Muito bom. Que está sempre com entrevistas brilhantes no nosso Provocação Histórica aqui na sequência. Um abraço. Provocação Histórica. Lindener. Um beijo para o nosso professor E Lindener. até amanhã. É isso aí. Até amanhã, é assim, né, Rodrigo? Cid Moreira, até amanhã. Bom, pessoal, então... Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos de volta com o nosso Desperta, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.